Olá, bom dia! Hoje é dia 20 de setembro de 2025, quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor pela noite de descanso, repouso e esse novo dia que Ele nos concede em sua graça. Vamos ler o nosso texto da devocional desta manhã, Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 6, quando o apóstolo São Paulo nos diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. Faça participante de todas as coisas boas. Na verdade, o apóstolo Paulo coloca também isso, aquele que o instrui. Então, falamos ontem sobre a participação recíproca nessa estrutura da instrução no contexto da igreja. E o apóstolo São Paulo, então, aqui fala sobre essa realidade, falando sobre o fato do ministério da instrução, o objeto, dessa instrução, o instrumento dessa instrução, que é a palavra. E hoje nós vamos tratar da relação da dependência entre o instrutor e o instruído. Primeiro, há uma situação aqui de livre manifestação. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É claro que isso não é uma imposição ditatorial, não pode ser uma imposição de aspecto econômico-religioso de uma pessoa sobre outra. Há que se ter uma livre manifestação por percepção daquilo que de fato é a realidade. Há um desenvolvimento da consciência daquele que é instruído com relação àquele que o instrui. É uma consciência de visão do sustento digno. Se nós tirarmos da esfera da religião, colocarmos para a esfera da educação, nós vamos ver isso. Todos sabem, entendem, compreendem que os professores, aqueles que são responsáveis pela instrução, devem ter um salário digno, devem ser bem remunerados, e nem sempre isso acontece, infelizmente. O segundo aspecto é não só a livre manifestação, mas a interdependência entre o instrutor e o instruído. É a ideia, claro, da manutenção, do sustento material. Evitar o equívoco de imaginar que isto é um ato exploratório de alguma pessoa sobre outra. Eu não estou dizendo que isso não ocorra. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, daqueles que são mercadores, que mercadenejam com a palavra de Deus. Não se trata disso, mas sim do sustento digno, como o próprio Paulo ensina: digno é o trabalhador do seu salário. Essa que é a questão. Ele diz assim: não ate a boca do boi enquanto ele debulha. Ele diz assim, e Deus não estava preocupado com isso lá já no Velho Testamento, com animais, mas sim com a realidade das relações de interdependência em termos daquele que trabalha e do que recebe o trabalho, do que instrui e do que recebe a instrução. Então, quem vive do Evangelho, diz o apóstolo São Paulo, deve realmente ter esse privilégio. Aquele que ministra no altar deve viver do altar. É o que Paulo também nos ensina. E aí, então, vemos o direito de quem instrui. E eu estou falando de direito realmente.
Na esfera secular é o professor e o aluno. Se o professor é aquele que se empenha, que se esforça, que se dedica ao ensino, é justo que ele seja remunerado e receba adequadamente por isso. Na esfera da fé, nós temos vários textos. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 9, 11 e 12, 2 Coríntios 11, 7 e 9, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, são textos indicativos desta realidade. E o Senhor Jesus, durante os últimos 3 anos da sua vida, no seu ministério público, dependeu, e o texto é claro, de pessoas que o sustentassem, inclusive a citação clara de mulheres, que sustentavam Jesus no seu ministério, porque ele não tinha uma atividade secular pela qual pudesse levantar o seu sustento e até dos seus seguidores mais próximos. Então, o que temos ali? Temos alguém dando suporte e sustento ao trabalho do Senhor Jesus. E veja que o apóstolo Paulo usa aqui coisas boas. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui. Todas as coisas boas, é tudo. Passem, todas, inclui também, é claro, as materiais, não só a honorabilidade, não só o reconhecimento, não só o que se chamaria de honra, mas todas as coisas agradáveis. Então, passem, que é tudo completo, com agatis ou agatóis, que significa agradável. Todas as coisas agradáveis, o sustento digno. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, aquele que ministra no altar pode e deve viver do altar por aqueles que estão sendo abençoados, por aquele que está na ministração da palavra. Por quê? Porque aquele que instrui, o professor, e no caso aqui o ministro, o pastor, ou o sacerdote, ele se envolve só nas boas coisas com relação às pessoas. Nas tristes, nos momentos de dificuldade, de tristeza, de perda, nos momentos de angústia, de aflição, claro, em momentos alegres, felizes, mas também nos momentos tristes. Então, considerado, entre aspas, justo o fato de ele receber também o benefício. E o apóstolo Paulo, que embora tivesse a sua atividade secular de fazer tendas, ele recebia ofertas. Ele fala aos filipenses, olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho abundância, não tenho falta de nada, porque vocês têm suprido as minhas necessidades. Então, é o que vemos aqui, é esta relação de dependência ou interdependência entre aquele que instrui e o que é instruído. O que instrui sendo orientado, direcionado, assistido, cuidado, abençoado, no que diz respeito aí ao conhecimento da fé e à realidade daquilo que é a palavra de Deus. E o que instrui, recebendo do que é instruído o sustento e a provisão necessária para a sua própria manutenção. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso é o que Deus coloca. Infelizmente, algumas pessoas, alguns líderes distorcem isto e se tornam mercadejadores ou mercadores da palavra de Deus. Mas volto a insistir, louvado seja Deus, porque aquele que está sendo instruído deve providenciar todas as coisas boas para aquele que o instrui. Deus assim nos guarde, nos abençoe e nos conduza na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia. Amém. Amém. Isso aqui.